Gente, então é o seguinte, olha, foi votado na enquete, né, que a P2 vai incluir perguntas teóricas. E o que aconteceu, né, a primeira vez que eu abri esses slides para falar do roteamento? Eu passei muito rápido na parte teórica, porque assim não sabia o resultado da enquete, né? Então, eu vou enfatizar, assim como eu fiz nos outros slides, né? Eu vou enfatizar o que é mais importante na teoria, porque é muita coisa também, né? Muita coisa de teoria. E uma coisa assim, olha, é bom ter assim conceitos bem claros, né? Porque quando você for trabalhar futuramente na sua vida profissional, o mais assim não é só você ser capaz, né, de resolver problemas práticos, mas assim os termos técnicos são muito importantes, tá? Então tem coisas, né, que se você passa batido, né, você começa a tratar como sinônimos e não são a mesma coisa, tá? Algo que eu não enfatizei, uma coisa é roteamento, outra coisa é protocolo de roteamento e outra é algoritmo de roteamento, tá? O roteamento é a tarefa de transferir pacotes de um nó fonte a um nó destino. Isso é o roteamento. E pronto, tá? O roteamento em si ele não é um algoritmo, ele não é um protocolo. Tanto que existem vários tipos de protocolo. Tem o IP que vocês conhecem. Tem o IP da máquina. Mas antigamente, quando não tinha internet, porque IP significa Internet Protocol, né? Quando não tinha internet, né? Quando você comprava um computador velho, tá? Então ele não tinha IP, porque era Internet Protocol, tá? Então, assim, é qualquer máquina que tem? Não, uma máquina muito antiga. Assim, eu acho difícil imaginar uma máquina tão antiga que não aceitaria internet. Mas se vocês forem, né, um belo dia visitar um museu, né, só que tem uns que ainda funcionam, né? O computador XT, né? Computer, né? XT Computer, né? Eu trabalhei com ele, né? Personal Computer. Esse aqui, ó, ele era muito velho, né? Então tinha disquete. Acho que talvez a geração de vocês nem viu isso, né? O que é um disquete, né? Disquete, né? Então, eu cheguei a trabalhar com esse aqui é até moderno né? Eu cheguei a trabalhar com um anterior a esse. Nesse cabia 1.4 mega. Só 1.4 mega, né? Nesse pequeno. Aqui cabia menos nesse maior, nesse alaranjado, né? E então essas máquinas, elas não têm, né? Máquina muito antiga, elas não têm IP, tá? Então, assim, quando realmente surgiu a internet mesmo, né? Isso foi nos anos 90. O que você tinha, né, assim, de mais próximo da internet era o chamado Netscape, né? O Netscape ele era muito usado, né? Talvez os pais de vocês vão se lembrar do Netscape. Mas assim, anos 90 ainda é muito muito longe no passado, né? Mas assim, vocês podem perguntar para os pais, né? Talvez se os pais de vocês já trabalharam sem conhecer o Netscape, talvez os avós de vocês vão se lembrar. Aí vão se lembrar mesmo, porque era um show. Nossa, o Netscape ele era uma maravilha, assim, aquela coisa maravilhosa que começou, né, a internet. Mas ela não tinha, o Netscape não tinha, né, todas as opções que você tem hoje, tá? Esse negócio de abas, eu acho que não tinha. Abre uma aba, não, eu acho que não tinha isso não, né? Recursos gráficos, não, era uma coisa bem mais simples, tá? Mas então é o seguinte, olha, eu falei bem rápido sobre isso.
Mas a gente pode pensar numa rede de computadores, né, assim, que é de uma microempresa. E como você vai fazer a comunicação entre os computadores da microempresa? Você vai ter roteadores, né? Então, por exemplo, aqui pode ser o chefe da empresa, né? Esse aqui pode ser uma acionista, né, que vai frequentemente lá, né? Então assim, ele pode mandar uma mensagem para ela, né? E aí você vai falar o seguinte: mas você está numa microempresa, né? Aí você não tem, todo mundo fica sabendo de tudo. Não, não é verdade. Não é verdade, porque os protocolos de roteamento numa intranet, eles são até mais longos do que os protocolos de roteamento na internet. Na internet eles são até mais simples. A gente vai ver isso. Por quê? Porque numa intranet é muito sério a questão da segurança. Primeiro que de fato, se você usar a rede intranet, a informação só vai ficar ali, né? Naquela rede intranet. E existem informações reservadas. Por exemplo, se você tem uma conta no banco, a única pessoa lá no banco, a única mesmo que tem acesso à sua conta é a gerente da sua conta, tá? Numa eventualidade, né, assim, se o gerente da sua conta está viajando e tal, aí fica um outro gerente que pode te atender. Ele até pode acessar dados da sua conta, ele até pode fazer coisas para você, mas ele não pode tudo, né? E mesmo o gerente da sua conta, ele não sabe a sua senha, tá? Ele tem uma senha que seria tipo uma chave mestra, mas ele não pode, assim, pelo que eu saiba, né, ele não pode movimentar a sua conta, certo? Então, assim, mesmo o gerente, ele tem uma espécie de chave mestra, só que essa chave abre algumas portas, não todas as portas, entendeu? Então, banco é algo bastante delicado, tá? Então, por isso que os protocolos de roteamento numa intranet são até mais longos do que numa internet. Preste atenção no que eu estou falando, porque isso também é um detalhe, assim, olha só que curiosidade, né? E eu poderia perguntar, né? Você vê, então, tudo que eu estou falando nesse vídeo, ele é algo assim, que eu destaco isso, tá? Bom, sistemas autônomos é o seguinte, é que os roteamentos, né, entre o algoritmo de roteamento entre os roteadores, né, ele não deve precisar de intervenção. Aí você vai falar assim, mas o algoritmo precisa de intervenção? A gente viu na parte de comunidades, né, que foi, se não me engano, a semana 7, tá? Semana 7, acho que foi, ou semana 6, foi comunidade. Os algoritmos de identificação de grupos numa rede de comunidades, eles nunca são automáticos, eles são semi-automáticos. Então, eles não são assim, isso seria um exemplo de não autônomo. A identificar grupos numa rede, isso nunca é autônomo, porque você precisa olhar, né? Você precisa avaliar. E que nem os algoritmos de particionamento espectral, de modularidade, aquele exercício do quiz anterior, né, que eu acho que é o quiz 6, né, que você tem que pense numa divisão, encontre o n da divisão, né? Então isso é típico de algoritmo semiautomático, tá? Mas os roteamentos, eles não podem ser semiautomáticos, eles têm que ser autônomos mesmo, totalmente independentes de alguém ter que ir lá e decidir qual roteador vai se comunicar com qual roteador. Por isso que são chamados autônomos. Eles precisam de algoritmo 100% automático, ok?
Aí você vai falar assim, mas e o algoritmo do Dijkstras, será que a gente acabou de resolver um exercício? Eu tive que ficar pensando, mas tem como você colocar tudo isso num programa de computador. Tudo que eu fiz, né, você pode colocar num programa de computador e ele automaticamente vai te dar esses caminhos aqui, ó, né? Automaticamente, com os custos e tudo, tá? Porque ele é um algoritmo assim exato, ele é exato, ele não precisa de avaliações assim, interpretação sua, né, do que é um grupo na rede e tal, entendeu? Aí tem o roteamento interno e o externo, né? O interno é intranet. E o externo confunde um pouco, tá? Porque a gente fala de internet, mas a internet ela é externa. A intranet é interna. A internet ela é externa, tá? Então tem roteamento interno e externo. O distance vector, que é aquele primeiro algoritmo que a gente viu, ele é muito bom para intranet de empresas pequenas, certo? Mas mesmo para intranet de uma empresa grande, por exemplo, um banco que tem agências do Oiapoque ao Chuí do Brasil, né, ele seria muito lento, ok? Então aí você usaria, né, o link state, certo? Então aí você tem, né, o sistema autônomo, ele vai usar protocolo de roteamento, né? Que é o Interior Gateway Protocol, tá? Mas assim, eu estou entrando em detalhes, que é muito detalhe isso aqui, mas assim, né? Aqui é uma interface entre internet, tudo que está EG, isso aqui é internet, e isso aqui é intranet. Então, por exemplo, esse senhor aqui trabalha numa empresa que monta objetos de alumínio, tá? Tipo caixas, né? Caixas de alumínio, essas coisas. Mas ele não produz as folhas de alumínio, ele compra, né, as folhas de alumínio de uma indústria. Então são duas empresas diferentes. Aqui tem uma intranet e aqui tem uma outra intranet, mas elas não são a mesma intranet. Como é que ele vai se comunicar, né, com a indústria da qual ele compra? Ele é um cliente ali, né? Então ele vai, da intranet dele, vai ter um momento que vai repassar para a internet, a internet repassa para essa outra intranet e depois chega na parte de vendas, porque ele, veja, uma indústria em geral, indústria é uma coisa muito grande, né? Então ele vai se comunicar com pessoas de um setor muito específico daquela indústria, tá? Então, assim, você vê que são sistemas autônomos distintos. Tem esse sistema autônomo, esse sistema autônomo, esse sistema autônomo. São todos autônomos, hein? Não vai pensar que, intranet é autônoma, ok. E internet também, certo? Não pode ter ninguém lá, né, toda hora, agora vai para esse roteador, agora vai para esse. Não, ninguém vai decidindo isso. Isso tem que ser automático, né? Sem intervenção, né, de avaliações pessoais, né, que nem a gente faz para criar grupos, né, comunidades naquela parte da teoria anterior, que usa modularidade, particionamento espectral, né, o cliques, né, n-clique, né, clique máximo. Então isso sim tem intervenção. Aqui não pode ter intervenção, tá? Não vou pedir, né, os tipos. Quais são os tipos de protocolo? Por quê? Tá? Porque isso aí vocês vão ver, né, numa outra disciplina. Eu acredito que eu não sei o nome dessa disciplina. Eu cheguei a dar essa disciplina e mostra a diferença entre os protocolos. Aí você fala assim, nossa, mas tem diferentes protocolos? Tem, né? E por exemplo, olha, aqui, como eu tinha
mencionado, geralmente o protocolo de roteamento interno precisa de um modelo detalhado de interconexão entre os roteadores, enquanto que o protocolo de roteamento externo necessita de informações menos detalhadas, né? Então você vê que isso poderia ser até uma pegadinha, né? Assim, vocês viram como são minhas questões teóricas. Elas não são de fato pegadinha, porque se você assistiu o vídeo, opa, né? Isso é uma curiosidade, e isso é importante, né? A internet é uma coisa gigantesca, né? Intranets nunca serão tão grandes tão gigantes como a internet, né? Mas curiosamente, né? E por quê, né? Curiosamente, roteamento interno e intranet tem um protocolo muito mais detalhado, então ele é até mais longo, né? O protocolo de roteamento, eles são mais longos do que o da internet, porque são questões de segurança que estão envolvidas aí, né? Então, por exemplo, que nem a questão do banco. Se um gerente quer passar informação, por exemplo, gerente da minha conta, né? Ele quer passar a informação da minha conta para um funcionário, ele já não consegue. Por quê? Porque naquele protocolo tem mais informação lá que impede, tá? Não é só o gerente da minha conta. Aí tem o gerente, um gerente de conta qualquer que não é da minha conta, ele pode até me atender, né? Porque pode acontecer, né? O gerente da minha conta, ele pode estar de férias, né? Chegou lá e tá de férias, né? E agora como é que eu faço, né? Mas assim, para a maioria daquilo que você precisa, né? Para a maioria, um gerente qualquer pode fazer, né? O gerente da sua conta, ele tem mais poder, tá? Então você vê que todas essas questões de segurança, elas aumentam, olha, tá? Então por isso que você tem um modelo detalhado de interconexão, né? Então o protocolo de roteamento numa intranet, ele é mais longo até do que o protocolo de roteamento na internet, ele é mais curto, né? Então isso é uma coisa muito curiosa, né? É bom lembrar disso também, né? E assim, né? Aqui já está falando de algoritmo de roteamento, né? Pensando no Dijkstra, mas você poderia também pensar no distance vector. É que na verdade, como a gente vai fazer à mão, né? Então seria ruim você fazer um exercício à mão com mais de 4 roteadores, né? Porque são muitas tabelas, tá? Então esse foi o primeiro que a gente viu, né? O distance vector. E aqui, olha, ele explica como certo? Que inicialmente cada roteador possui uma tabela, mas isso vocês viram na prática, né? Aí ele vai passando, né, uma cópia da sua tabela para os outros. Na verdade, ele não precisa passar uma cópia da tabela inteira, né? Se ele passar só a linha dele atualizada, tá ótimo. Foi isso que eu acabei escrevendo nos comentários de um dos vídeos. Tem um dos vídeos que fala, que eu falo assim, você vai passar n-1 tabelas ali, né? Na verdade você pode fazer isso, mas uma maneira mais econômica é só passar a linha. Cada roteador passa a sua linha atualizada para os demais, tá certo? Então, nenhum roteador tem conhecimento dos custos da rede, mas isso a gente viu, né? Agora tem essa parte, né, que eu expliquei como funciona, e eu expliquei detalhadamente naquele vídeo por quê, né? Porque a explicação detalhada disso era necessária, né, para fazermos exercício, tá? Então assim, isso assim eu já vou passar, né, um pouco. Mas assim, para o vídeo, cada vídeo de teoria não ficar muito longo, eu vou parar aqui, né? E aí vai ser parte 1, né? Parte 1 dessa aula. Então vou dar uma